vamos ouvir o Spindle, o que ele falou sobre o Gerson, sobre as investidas do Cruzeiro e sobre, de fato, essa prioridade. Cruzeiro tratando como prioridade. Acho que além da permanência do KJ e a renovação do Matheus Pereira, é a contratação do Gerson, e ele falando, inclusive, de propostas audaciosas para ter o Gerson aqui no Cruzeiro. Nosso foco, todos sabem, é no Gerson. Primeira coisa é colocar aqui todo o nosso respeito à direção e à instituição Zenit. Então, já foram feitas 2 propostas oficiais pelo atleta. A gente entende que são propostas agressivas, agressivas do ponto de vista da agressividade empresarial do Cruzeiro, não agressiva em relação à instituição Zenit. Então são propostas ousadas, a palavra melhor não é agressiva, são propostas ousadas e que a gente sabe que está fazendo esse esforço pelo Gerson, porque a gente sabe o que ele pode contribuir com o grupo, o que ele pode contribuir com o Cruzeiro. Ele é um atleta de grupo, ele vai potencializar outros atletas, ele vai encaixar perfeitamente na cultura de grupo e de equipe que esse grupo e que as lideranças desse grupo têm. Falando muito dessa figura de um Gerson líder também em campo, e ele conhece de perto o Gerson, e falando dessa possibilidade, desse recurso do Gerson dentro de um elenco. Nas quentes do dia, informações do Samuel Venâncio. A proposta de 27 milhões de euros procede mesmo. Pelo que o Samuca conversou com algumas pessoas, hoje o Cruzeiro entende, inclusive, ser melhor contratar o Gerson sem envolver o Jonathan Jesus na negociação. Nas quentes, o Samuel disse ainda que o Tite gostou bastante do que viu do zagueiro, do Jonathan Jesus, nos primeiros treinos. Então, o treinador do Cruzeiro, nesse momento, está enxergando que vale mais a pena investir no Gerson e sem envolver o Jonathan Jesus na negociação. O Zenit ainda não respondeu essa proposta de 27 milhões de euros do Cruzeiro e ainda o Jonathan Jesus pode ser um trunfo importante na negociação, já que o Zenit quer muito o jogador. Mas, se for com o Jonathan Jesus, acredito que a quantia aí seria mais de 15 milhões de euros e o zagueiro envolvido, informações do Samuca aí nas quentes. Enfim, o próprio Spindle chegou a deixar isso claro em determinado momento, né, Gabriel? Na coletiva, ele falou que o Jonathan Jesus, nesse momento, faz parte do Cruzeiro, o Cruzeiro quer contar com ele, e até falou assim, a gente fez uma proposta que o Zenit tem que entender que é melhor para o Zenit também, já que o Zenit não quer vender o jogador, mas vocês vão ficar sabendo, vão ver, ele falou alguma coisa assim sobre essa negociação do Gerson sem envolver o Jonathan Jesus. Então, na própria coletiva, ele já falou sobre isso. Enfim, você também manteria o Jonathan Jesus, se possível, ou acha que poderia envolver o zagueiro em negociação e aí teria que ir ao mercado buscar outro? Ô, Léo, o Jonathan não é unanimidade na torcida. Isso aí é nítido, sabe? Eu tive a oportunidade de narrar a estreia do Jonathan, jogo contra o Atlético Paranaense 2024, que o Cruzeiro teve aquela expulsão relâmpago lá do Rafa Silva e ele fez uma grande partida. Teve uma oscilação na temporada, tal, beleza, mas você conhece o jogador quando é bom, quando ele vai bem no jogo grande. E ele contra o Corinthians, ele foi um dos melhores do Cruzeiro em campo, na minha opinião. Ele fez uma grande partida contra o Corinthians no jogo de volta, jogou muita bola, não sentiu o jogo, e eu concordo com o Tite, que é um jogador que pode ser aproveitado sim no Cruzeiro na temporada. Agora, você ter um Gerson chegando no Cruzeiro, você não acrescenta só em parte técnica. O adversário já olha o Cruzeiro de uma forma e vai te olhar de uma forma melhor ainda. O respeito aumenta. Como o pessoal gosta de falar no mundo do futebol, né, Léo? O sarrafo dá aquela aumentada. Agora, se o Jonathan ficar, o Gerson chegar, excelente. E como o Samuel já destacou, na quentes do dia, confirmou a proposta de 27 milhões de euros, o Cruzeiro oferecendo mais do que o Zenit pagou ao Flamengo. Se eu não me engano, o Gerson foi comprado por 25 milhões de euros, né, Rafa? E 25 milhões de euros, o Cruzeiro chega
Era a multa rescisória, né? Do Flamengo. Era a multa rescisória, 25 milhões de o euros. valor da multa. Então o Zenit já tem uma proposta com 2 milhões de euros a mais, que vou ser muito sincero para vocês, para essa turma da Rússia, 2 milhões, 2 a menos, não muda nada para eles. O negócio é eles terem a boa vontade de negociar o jogador. Mas vamos aguardar a negociação, Léo, porque o Jonathan é um desejo do clube russo. Na minha opinião, não é interessante de forma alguma para o Jonathan ir para a Rússia. Lado financeiro, lógico. O cara tem que olhar a vida dele, a sua independência financeira, mas projeção de carreira, cara, o cara hoje joga o campeonato russo, acabou. Ele não disputa nada. Hoje, o financeiro lá que é interessante, mas o lado esportivo, antigamente o cara ia para a Rússia, ele jogava a Champions League. Hoje não, ele só joga o campeonato russo e mais nada. Mas se o Jonathan puder ficar e chegar ao Gerson, Léo, eu acho que é muito interessante para o Tite e para a torcida do Cruzeiro, viu? E a turma aqui no chat, pelo menos, curtindo essa ideia da permanência aí do Jonathan Jesus. Como o Guilherme por aqui, falando sobre um zagueiro promissor. O Denis, se puder não vender o Jonathan, seria o ideal. Zagueiro muito bom e jovem, vai valer muito mais do que já vale no fim da temporada. O Márcio está falando sobre o Gerson, que joga muito. Só que pode trazer propostas de ir para a Europa daqui 6 meses, lutar tanto por um possível problema. Jogador caro não poderia ter riscos possíveis. Muito se fala também sobre essa instabilidade ali do Gerson e da procura por contratos melhores, assim, rapidamente, né? O que aconteceu no próprio Flamengo também, muito o que o Gabriel falou agora há pouco. Todo mundo já sabia disso, o próprio Gerson, eu acho, né? Quando ele vai para a Rússia, ele sabe que não vai ter ali tecnicamente falando, uma grande vitrine para o futebol. Então ele já sabia disso. Me surpreende um pouco, confirmando o retorno dele para o futebol brasileiro, vindo para o Cruzeiro, me surpreenderia um pouco retornar tão rápido. Mas acho que ele já foi entendendo isso, sabendo disso. Mas acho que uma preocupação também nesse tipo de negociação, Rafa. O Gerson é um atleta que tem, por histórico, não cumprir os seus contratos. Isso é um fato. Assim, não me espanta se acontecer de novo no Cruzeiro, tá, gente? Caso o Cruzeiro feche a contratação e ele venha, eu não vou fazer cara de assustada quando acontecer aqui, porque é o mais provável, é o que a gente assistiu durante toda a carreira do atleta, isso é um fato. Então, o que eu penso é que o Cruzeiro, que está fazendo um esforço financeiro enorme, nós estamos falando de uma proposta de 27 milhões de euros. O Cruzeiro nunca pagou esses valores por um atleta. Até aqui, a maior compra do Cruzeiro foi 8 milhões de euros por 50% do Arroio, agora, né, na última janela de transferências. 8 milhões de euros, estamos falando de 27 milhões numa oferta para o Gerson. Então, é um salto significativo para esse clube. É inacreditável que nós já tenhamos essa capacidade enquanto clube, né? Parabenizar a gestão do Ronaldo e a gestão do Pedro Lourenço, cada um no seu momento aí, fazendo com que isso fosse possível agora, né? Principalmente o Pedro Lourenço, que é quem está arcando com esse tipo de proposta. Mas isso é um fato. Se o Cruzeiro de fato trouxer o Gerson, que a multa rescisória seja muito boa, meus amigos. É isso que eu tenho a dizer para vocês, que seja uma multa que pelo menos faça com que o Cruzeiro recupere aquilo que foi investido no atleta, porque a tendência é que ele não cumpra o contrato, como foi assim em outros clubes. Ô, Léo, e eu não vou usar a palavra desespero, porque ele é muito forte, mas o Gerson tá maluco para dar tudo certo. Porque a oportunidade dele chegar na Copa do Mundo, cara. E mesmo assim, ele pode até ir bem no Cruzeiro e às vezes não chegar na Copa. Porque nesse tempo que ele não ganhou espaço no Zenit, não teve aquele tesão de jogar tanto assim no Zenit, alguns jogadores foram convocados, porque o Zenit não é o problema. Luiz Henrique é atleta do Zenit e está na seleção brasileira. Então, o Gerson deve estar maluco para isso dar certo, porque ele vê a chance que provavelmente é a última chance dele para a Copa do Mundo na carreira dele. E agora tem aqui um técnico que gosta do futebol dele, né? Então tem um treinador que ele conhece e um treinador que gosta do futebol dele. Eu acho que isso dá mais segurança para um jogador numa possível transferência, numa negociação. E vai dividindo opiniões aqui, por exemplo, dizendo que é dinheiro para caramba, o Guilherme. O Éder falando que 27 milhões
Podia trazer 2 jogadores aí, tipo ir no Botafogo, trazer o Barbosa e um reserva aí por MP. Então, enfim, o Spindle teve um momento que ele falou na coletiva assim, que jogador bom custa caro, né? Então, isso também, a escolha que o Cruzeiro faz para se ter o Gerson. E o Cruzeiro, pelo menos, nessa questão contratual, e se o Gerson pode oferecer essa instabilidade, não cumprir o contrato até o final, o Cruzeiro, eu imagino, está aprendendo também a fazer esse tipo de negociação e se resguardar nesses momentos também. Então, aos poucos, eu imagino que a diretoria vai aprendendo desse trâmite. Teve agora recentemente com o próprio Gabigol, é um exemplo de como também se resguardar um pouco nesses contratos longos e bem caros, para que não tome um prejuízo e não precise, por exemplo, ficar pagando parte do salário para resolver um problema. E, enfim, aguardemos então os próximos capítulos dessa novela, esse interesse que é muito claro, que de fato está bem explícito, é oficial, e siga acompanhando aqui. Amanhã tem primeiras do dia já com o Samuel. Será que já teremos uma novidade? Enfim, siga acompanhando aqui a Samuca TV.